Para começar, eu vou falar dos 4 tópicos que a gente vai abordar nessa aula aqui, tá certo? E esses 4 tópicos são os essenciais para você, de fato, montar um super time. E aí eu estou falando de recrutamento e seleção, que é o primeiro, desenvolvimento de talentos, motivação e engajamento da equipe e organograma da empresa. E para começar, a gente vai falar aqui do recrutamento e seleção. O primeiro passo para você montar um super time é você ter um processo muito bem estruturado de recrutamento e seleção. Por quê? Quando você tem um processo bem estruturado, isso vai fazer você contratar as pessoas cada vez mais certas para ocupar um determinado setor dentro da sua empresa e uma pessoa bem alinhada com os valores da empresa. Não adianta nada você contratar uma pessoa muito boa, ela entende muito do assunto, mas ela não tem fit cultural com a sua empresa. Ou seja, ela pode entrar dentro da sua empresa, ela vai performar muito bem naquilo que ela sabe fazer, mas quando a gente começa a falar em trabalho em uma equipe, ela não performa muito bem. E ela acaba desanimando e desmotivando as outras pessoas, até que ela mesma acaba saindo da empresa porque ela não conseguiu um bom convívio com o restante da equipe. Então é muito importante você conseguir buscar pessoas que entendem daquele assunto, uma pessoa que vai conseguir um desenvolvimento legal, ela vai evoluir, ela vai aprender, mas também que ela tem uma sinergia muito forte com a cultura, com o propósito da empresa. Só assim você vai conseguir montar um super time, tá certo? E aí, uma dica prática que eu deixo aqui é você definir de uma forma muito clara quais são os requisitos e quais são as habilidades que você busca numa pessoa para entrar em um determinado setor. Por exemplo, se a gente estiver falando aqui de um setor de vendas, um setor de pré-vendas, você precisa de uma pessoa com uma boa comunicação, uma pessoa que não tenha medo de pegar no telefone e, de fato, uma pessoa que já tem experiência com isso. Por que é muito importante você trazer uma pessoa que já tem uma certa experiência, por exemplo, com o telefone? Porque quando você colocá-la para fazer 50, 80 ligações no dia, ela não vai ter problema com isso. Já se você trouxer uma pessoa que nunca teve uma boa experiência com o telefone, essa pessoa vai passar por um momento muito difícil. Por incrível que pareça, essa parte de comunicação, de pegar no telefone e de se comunicar com outras pessoas, não é para qualquer um. Então, se você coloca uma pessoa que não tem fit para isso, essa pessoa vai travar a sua operação. Ela vai travar o seu setor de vendas, porque na hora que ela tiver que ligar, ela não vai ligar. E aí ela vai preferir o método mais simples, que é mandar mensagem, mandar um e-mail, mandar um WhatsApp, mas pegar no telefone, ela não vai pegar. Então, quando você for definir ali qual pessoa que você quer contratar, você precisa olhar para o setor e falar, cara, qual é o tipo de pessoa que eu preciso para colocar nesse setor? Eu quero uma pessoa extrovertida, uma pessoa proativa, uma pessoa boa de comunicação, uma pessoa que gosta de aprender. Quando você detalha qual é as habilidades necessárias para uma pessoa, fica muito mais fácil para você estruturar a sua entrevista. Eu sempre, quando eu vou para uma entrevista, eu tenho ali as perguntas chaves para fazer para essa pessoa. Eu não abro o computador, o Google Meet, eu sento na mesa com a pessoa sem as perguntas definidas. Para cada caso, eu deixo as perguntas já prontas ali. E aí, quando eu sento na frente dessa pessoa, a primeira coisa que eu gosto de fazer para essa pessoa é pedir para essa pessoa contar a história de vida dela profissional dos últimos 3, 4 anos. Porque quando essa pessoa fala da história de vida dela, ou história profissional dos últimos 3, 4 anos, você já vai conseguir pegar várias habilidades ali. Se ela é uma pessoa boa de comunicação, se ela é uma pessoa boa de contar histórias, se ela é uma pessoa prolixa, se ela é uma pessoa que trava na hora de falar, e aí você já consegue pegar algumas habilidades ali. E um ponto importante quando eu faço essa pergunta é uma outra pergunta do tipo, me conte um ponto que você teve que passar por uma situação difícil, como que você passou, como que você lidou com esse tipo de situação, porque a pessoa ela vai falar como que ela conseguiu passar nessa barreira, como que ela conseguiu ser forte, você consegue pegar alguns pontos de resiliência dessa pessoa. Mas essa pergunta que eu deixei aqui foi como se fosse um exemplo do que eu uso e eu vou deixar isso aqui no material complementar que eu falei para você que eu vou deixar no início desse vídeo. Então, é muito importante você definir claramente
os requisitos e as habilidades necessárias para você alocar essa pessoa no setor. Depois que você mapeou isso, você precisa mapear as perguntas que você vai ter nesse material. Então, a gente acabou falando aqui um pouquinho sobre como contratar pessoas. O segundo ponto aqui do nosso vídeo é o desenvolvimento de talentos. Imagina só, você contratou uma pessoa muito boa para trabalhar ali no seu setor, por exemplo, o setor de vendas. E aí você precisa pensar, como eu vou desenvolver essa pessoa para que essa pessoa consiga performar o máximo possível dentro da minha empresa. E depois que ela estiver performando, eu conseguir replicar todo o conhecimento dela para o resto do time. Você precisa focar no desenvolvimento do seu time. E aí, o que você pode fazer para ajudar essa pessoa a performar? Primeiro, tem um alinhamento de expectativa. Quando essa pessoa entrar dentro da sua empresa, alinhe com ela o que você espera dessa pessoa. Por exemplo, nessa primeira semana, eu quero que você aprenda a fazer isso. Na segunda semana, eu quero que você aprenda a fazer isso. Na quinta semana, isso. No segundo mês, eu gostaria muito que você tivesse com esse resultado. E daqui 6 meses, eu gostaria muito que você já tivesse liderando um time de vendas, ou um squad do nosso setor de vendas. Ou seja, quando você alinha isso, você desenha uma linha do tempo para a pessoa e essa pessoa consegue enxergar exatamente aonde ela precisa chegar, essa pessoa vai fazer de tudo para conseguir atingir esse objetivo. De tudo. Mas para que ela consiga atingir esse objetivo, você não tem que entregar na mão dela e falar, se vira. Não. Você vai mostrar para ela onde ela vai chegar e você vai acompanhar ela. Você tem que ficar do lado da pessoa para ela conseguir atingir esse objetivo. E para isso você tem que dar treinamentos para a pessoa, você tem que mostrar vídeos daquilo que você já fez, para ela ver que aquilo que você alinhou é possível de fazer, até porque eu vejo às vezes metas, essas coisas que nunca ninguém atingiu, acaba sendo uma conversa nada a ver. Você precisa mostrar que é possível atingir, que você vai fazer essa pessoa atingir esse objetivo. E aí é formação, programas de mentoria, você precisa dar conteúdo para essa pessoa aprender. E o mais importante de tudo, criar um ambiente onde os colaboradores se sintam encorajados a adquirir novas habilidades e você mostrar de uma forma clara para essas pessoas que o conhecimento dessas pessoas dentro da sua empresa tem valor. Porque, cara, imagina só, a pessoa aprende, mas ela não sobe, o salário continua o mesmo. Você acha que ela vai continuar com motivação para aprender mais? Não, você precisa mostrar que a cada passo que ela dá, você está reconhecendo isso, você está vendo o passo que ela está dando para a sua empresa, você está aumentando o salário, você está aumentando o cargo dela, e isso ela vai se sentindo cada vez mais motivada. Isso é muito importante. Não adianta nada só a pessoa se desenvolver e você não vê isso. Enquanto mais essa pessoa estiver pronta, com mais habilidades, mais responsabilidades você, empresário, vai poder passar para essa pessoa. E você, como um empresário, empreendedor, precisa delegar responsabilidades também. Vai chegar num certo ponto da sua empresa que você tem que ir saindo do operacional, e você já vai mais para o estratégico. E as pessoas que vão ficando no operacional são essas pessoas top performance, que você conseguiu mostrar de uma forma clara aonde ela tem que chegar num determinado tempo e você ajudou essa pessoa a chegar lá. Não espere que essa pessoa aprenda tudo sozinha. Ela não vai aprender. Você precisa ensinar, pegar na mão e mostrar para ela. Conseguiu executar? Acabou, delega, porque ela vai executar, tá certo? Então, trabalhe isso, o desenvolvimento de talentos. Eu vou também deixar aqui, depois, nos materiais complementares, como que você pode criar essa cultura, alguns hacks que é muito legal, que eu já utilizei nas minhas startups, que você também pode utilizar na sua empresa, tá certo? E agora eu vou falar um pouquinho aqui do terceiro ponto, que é motivação e engajamento da equipe. A motivação e engajamento, ela tá ligada a todos os pontos que eu já te falei. Primeiro você contrata, depois você vai treinar essa pessoa, depois você vai motivar. E como que você motiva essa pessoa? Primeiro, tendo metas claras do que essa pessoa precisa entregar. O colaborador,
ele tem ali a parte do salário dele, que é muito importante, mas quando ele bate a meta, isso é muito importante para a vida profissional dessa pessoa, para ela se sentir mais importante, para ela se sentir parte do negócio. Agora, você imagina só, o colaborador não consegue bater a meta um mês, passa outro mês, não consegue bater a meta, passa o terceiro mês, já não tem meta, perde sentido. Ele vai levantar todo dia para trabalhar num lugar onde ele vai sentar e ele não sabe nem o que ele vai fazer. Ele vai ficar sentado lá olhando. Ele não tem motivação nenhuma para fazer mais. Então, você precisa definir metas claras do que o seu time tem que bater, do que o colaborador tem que bater todos os meses. E quando você tem essa meta clara, o seu time fica motivado. E quando ele bate essa meta, ele precisa ser recompensado. Tá certo? Porque não adianta nada também bater meta uma vez, bater meta outra vez e... Obrigado aí por você ter batido. Cara, não. Ele tem que ser recompensado. E como eu já disse, tem startups por aí que tem a questão até de stock option, que é eles dividir um pedacinho da empresa ali, 1%, e dá para um colaborador que é top performance, aquele colaborador que não pode sair da empresa, porque quando ele sai, é muito caro para a empresa perder um colaborador como esse. Então, isso motiva a equipe. Ah, mas eu só posso dar stock option para uma pessoa? Não, você pode dar uma fatiazinha para todos os colaboradores da sua empresa. Imagina só, o seu time inteiro dono da sua empresa. Você acha que eles vão performar mais? Você acha que ele vai performar mais do que ele sendo somente um colaborador? É claro que vai. Mas isso ainda é algo que precisa ser trabalhado na cabeça dos empresários, que ele acham que ele tem que ser dono de tudo, e o funcionário ele tem só que fazer ali o arroz com feijão e está tudo bem. Não, se você quer pessoas empreendendo dentro da sua empresa como você, distribua pequenas quantidades do equity da sua empresa, pequenos, porque você pode ter certeza que quando você colocar os seus colaboradores como sócios, o jogo muda. Essas pessoas vão ficar com a faca nos dentes para vender, para fazer marketing, para inovar, para colaborar, para ensinar, para tudo, tá certo? Então aqui está um hackzinho muito legal mesmo. Empresas do Vale do Silício utilizam exatamente essa estratégia. Por isso que eles conseguem construir algo tão forte, tão rápido. Porque você imagina só, em vez de uma empresa ter um empreendedor e 30 colaboradores, não, tem 31 empreendedores com faca na caveira ali, ó, para fazer o negócio acontecer. Aí o jogo muda, a empresa cresce rápido, tá certo? Então isso é muito importante. E é claro, você também precisa promover a comunicação, a colaboração, fazer um time, treinar o outro. O time precisa ver isso. E por incrível que pareça, se todo mundo é empreendedor, você concorda comigo que um colaborador vai ver o outro que não está performando muito bem porque ele não entende numa determinada área? Concorda comigo que esse colaborador vai conversar com o outro, vai ajudar o outro a performar também? Porque ele performando, a empresa vai crescer, a empresa crescendo, todo mundo ganha? Porque quando eles têm um pedacinho do bolo, um pedacinho da empresa, quanto mais lucro a empresa tem, mais eles ganham. Se um dia a empresa for vendida por um valor, eles vão ganhar. Ou seja, isso daí muda o jogo. Muda o jogo, é a melhor forma de você motivar e engajar o seu time. Uma das formas é essa, você quebrando. Outra coisa é você fazer o método tradicional mesmo, mas você ter metas claras e quando essas pessoas batem a meta, elas serem recompensadas por isso e a meta ela tem que estar dentro do que é possível atingir. Se você colocar metas fora da curva, metas que ninguém nunca atingiu, dificilmente essas pessoas vão conseguir. E aí essas pessoas vão trabalhar, fecha o mês, elas não conseguem bater a meta, elas ficam frustradas e elas podem até procurar outro emprego, porque na sua empresa as metas são difíceis de bater, é muita cobrança e tem pessoas que não gostam muito desse clima, porque fica um clima ruim. Então, como que eu gosto de fazer com metas? Olha o histórico. Eu sempre vou subindo a régua de acordo com o histórico. Olhando o histórico dos últimos 3 meses, a meta é 20. Aí no próximo mês, olhando o histórico dos últimos 3, 4 meses, deu 21. Ela vai escalando aos pouquinhos, porque você precisa fazer aquilo que você já fez. E você vai sempre ajustando para fazer um pouquinho mais, mas nunca dá um tiro, bum, e já aumenta a meta de uma vez para 40. Porque isso daí vai desanimar toda a sua equipe. Por incrível que pareça, seu time vai entregar muito menos, porque eles sabem que eles não vão conseguir bater a meta. Então, tá certo? Então, essa parte da motivação e o engajamento é muito
É muito importante você ter essa questão de uma meta alcançável e ter esse alinhamento de uma forma bem clara onde você quer chegar, o que você quer entregar para o seu time te ajudar nessa entrega, tá certo? E para a gente fechar aqui o último ponto, que é o organograma da empresa. É muito importante você desenhar esse organograma e apresentar para a equipe. Por incrível que pareça, às vezes uma pessoa de um setor não sabe o que a outra pessoa faz, quem está acima dela, para quem ela responde. Então é muito importante você desenhar esse organograma dentro da sua empresa e estar sempre atualizando. Porque às vezes a pessoa sobe de cargo e às vezes isso não é comunicado para todo o time. E às vezes uma pessoa de um outro setor não sabe que essa pessoa subiu de cargo, que agora ela está liderando um outro time. Então, o que eu gosto de fazer? Uma vez por mês, dá uma olhada no organograma, ajuste, caso tenha algum ajuste de fato, apresente isso dentro de uma reunião de weekly ou numa reunião de fechamento de mês, o novo organograma. Porque assim todo mundo fica na mesma página, todo mundo sabe o que faz e quem está acima de quem. Tá certo? Esse tópico do organograma, ele é um tópico mais curto mesmo, né? Porque o organograma não tem muito o que falar. É um desenho claro ali de como funciona toda a hierarquia da sua empresa, né? E quem está abaixo de quem, tá certo? Espero que você tenha gostado dessa aula e vamos botar em prática para você montar um super time dentro da sua empresa. Até o próximo vídeo.